Vamos então para a nossa última aula teórica deste semestre, falar hoje um pouco sobre a gestão macro do futebol, muito em particular sobre as estruturas organizacionais de suporte ao futebol. No fundo, existem diversas estruturas, diversas organizações que dão suporte e que enquadram o futebol, o funcionamento, a organização desta modalidade. Começamos com a FIFA. No fundo, a FIFA é o organismo máximo que tutela o futebol em termos mundiais. É a Federação Internacional de Futebol que regula a prática da modalidade em todos os continentes, em todos os países. Tem um site, este que estão aqui a ver, FIFA.com, que aconselho a que possam dar uma vista de olhos e que, de alguma maneira, enquadra aquilo que é tudo o que tem a ver com a organização e funcionamento da modalidade. Neste momento, a FIFA tem 211 associações que a integram, quer dizer que praticamente todos os países do mundo têm federações que regulam o futebol e essas federações, para serem reconhecidas e para poderem desenvolver e realizar competições de futebol, poderem participar também nas competições que são organizadas pela FIFA, têm de estar associadas a esta organização. Na Europa, nós temos uma outra organização, neste caso a UEFA, que no fundo é a organização que regula o futebol no continente europeu. Temos por continente uma organização diferente. Nas Américas temos outra organização, na Austrália, temos mais organizações que decorrem da própria FIFA, no fundo, organizações estabelecidas por continentes, e no nosso caso, em que nos enquadramos, a organização que regula a modalidade em termos europeus é a UEFA. Tem também um site que podem consultar, está relativamente bem construído e atualizado, com informação relativamente útil sobre as diversas competições que são reguladas e organizadas por esta organização. A Liga dos Campeões, talvez, seja a organização mais emblemática da UEFA, depois a Europa League, mas temos também o Campeonato da Europa, temos também as chamadas jovens, o futebol feminino, no fundo, tudo aquilo que é a organização do futebol em termos europeus decorre e respeita as regras que são definidas pela UEFA. A UEFA conta, nesta altura, com 55 membros. Praticamente todos os países da Europa, também os Principados, inclusivamente alguns territórios que, não sendo países, são também, de alguma maneira, têm alguma independência, digamos assim, por isso também constituem organizações, neste caso federações desportivas, para poderem realizar a prática do futebol. Tem o caso de Gibraltar, por exemplo, que é uma das federações mais recentes e que se enquadra um pouco também neste ano. Mas, no fundo, tem 55 membros que, em regra, correspondem às federações nacionais de futebol de cada um dos países que integram a UEFA. No nosso caso, a Federação Portuguesa de Futebol, a entidade que regula a modalidade em Portugal é este organismo máximo do futebol em Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol,
e que, de alguma maneira, também tem um conjunto de atividades relativas à modalidade, à organização da modalidade, ao funcionamento dos clubes, aquilo que, de alguma maneira, se enquadra no âmbito desta modalidade do futebol, mas também no âmbito do futsal e do futebol de praia. Temos este como site da Federação Portuguesa de Futebol. Como podem ver, tem diferentes áreas no site que podem valer a pena consultar. Tem uma parte dedicada a Portugal Football School, no fundo um departamento da Federação Portuguesa de Futebol que se preocupa com as questões da formação de dirigentes, de treinadores, de pessoas que estão ligadas à organização e ao funcionamento da modalidade. Depois tem o Observatório para o Futebol, uma estrutura relativamente recente, que se está a direcionar para investigação e estudo no âmbito do futebol. Tem também uma parte dedicada ao processo de certificação das entidades formadoras, ou seja, neste momento nós estamos em Portugal a caminhar para que todos os clubes que proporcionam a prática de futebol devem estar certificados pela Federação Portuguesa de Futebol para fazer essa mesma formação. Não será possível a partir da próxima época, ainda não, da época seguinte, de 2023, termos equipas a participar em competições profissionais ou clubes a participar em competições profissionais que não estejam certificados pela Federação Portuguesa de Futebol, mas também não será possível praticar o futebol em clubes, entidades, organizações que não tenham esta certificação da Federação Portuguesa de Futebol. No fundo, enquanto organismo que tutela a modalidade em Portugal, a Federação está a definir um conjunto de orientações, de princípios, que devem ser cumpridas e respeitadas por todos e por todas as organizações que pretendam estar ligadas à modalidade, que pretendam de alguma maneira proporcionar a prática desta mesma modalidade. Como estava a dizer há pouco, encontram aqui no site da Federação Portuguesa de Futebol um conjunto de informação relativas não só ao futebol, neste caso para estas competições, mas também as seleções, ou seja, aquilo que são os jogadores de referência nacionais que hão de participar, quer no futebol masculino, como no futebol feminino, no futsal masculino e feminino, ou também no futebol de praia, masculino e feminino, e encontram aqui informação sobre as seleções, os jogadores, as equipas técnicas. Tem uma outra área dedicada às competições também, onde podem consultar aquilo que são as competições no âmbito do futebol, do futsal e do futebol de praia, para além do torneio interassociações, ou seja, uma organização promovida pela Federação Portuguesa de Futebol, que reúne as diversas associações de futebol, e uma última área dedicada aqui ao Match Center, que é um site, neste caso, podem consultar diretamente, resultados.fpr.pt, onde vamos tendo informações atualizadas sobre todos os jogos que decorrem a nível nacional sob a responsabilidade da Federação Portuguesa de Futebol. Conseguem ter informação muito atualizada, praticamente em tempo real, daquilo que são as diversas competições, quer seja masculino, quer seja feminino, diversas competições, diretamente organizadas pela Federação, pela Liga ou pelas associações distritais, e também em função dos diferentes escalões etários e níveis competitivos. Por isso, este é um site que tem vindo a ser construído, atualizado e melhorado nos últimos anos e que dá uma informação sobre os resultados das competições de uma forma muito simples, muito direta e quase em tempo real. A Federação Portuguesa de Futebol é constituída por 22 associações de futebol. Em regra, são as associações distritais. Temos depois também algumas associações nas ilhas, na Madeira, nos Açores,
estando depois nos Açores dividida em função de algumas ilhas, mas neste momento temos então 22 associações de futebol e encontram também ligação direta a cada uma dessas associações no site da Federação Portuguesa de Futebol. No nosso caso, porque nos enquadramos no distrito de Castelo Branco, temos naturalmente a Associação de Futebol de Castelo Branco como entidade que regula a prática da modalidade no nosso distrito. Quer isto dizer que há aqui uma delegação de responsabilidades da Federação Portuguesa de Futebol nas associações distritais para que estas possam regular, organizar a prática da modalidade dentro daquilo que é o seu âmbito de atuação, neste caso no distrito de Castelo Branco. Cada uma das associações depois tem a sua própria página, o seu próprio site, em que vai tendo naturalmente alguma informação sobre as suas atividades, sobre as suas competições, sobre, no fundo, aquilo que está sobre a sua tutela no âmbito quer do futebol, quer do futsal, quer também, eventualmente, do futebol de praia. Temos aqui uma outra estrutura, que é a Liga Portugal, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que é uma entidade que está fora da Federação Portuguesa de Futebol, que foi criada para resolver uma particularidade legal portuguesa e de outros países. No fundo, a Federação Portuguesa de Futebol é uma entidade pública, quer isto dizer que, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, tem de ser uma entidade pública sem fins lucrativos, com o objetivo essencialmente de promover a prática desportiva, e neste sentido, esta organização, como qualquer outra entidade pública sem fins lucrativos em Portugal, não pode nem deve promover competições profissionais. Assim, porque nós temos futebol profissional em Portugal já há alguns anos, atualmente temos diversos clubes têm um conjunto de atividades ligadas ao futebol que são profissionais, que implicam um conjunto de exigências financeiras e contabilísticas que não podiam ser encaixadas naquilo que é o estatuto de entidade pública que as federações desportivas têm em Portugal. Não é apenas a de futebol, é qualquer uma das outras modalidades ou das federações desportivas têm exatamente a mesma especificidade e a mesma natureza. Então, para se poder organizar as competições profissionais, foi criada uma organização, mas neste caso uma estrutura paralela à Federação Portuguesa de Futebol, apesar de estar de alguma maneira dependente da Federação Portuguesa de Futebol e sob a sua alçada, estando obrigado ao cumprimento de algumas das diretivas, porque para todos os efeitos, em Portugal, tudo o que tem a ver com futebol é da responsabilidade da Federação Portuguesa de Futebol, mas foi então criada esta Liga Portugal precisamente para enquadrar o futebol profissional, para que se pudessem realizar as competições profissionais, neste caso a Primeira Liga, a Liga NOS, também a Segunda Liga, a Liga SAD-SEB e aquilo que é a Taça da Liga, o Allianz Cup. No fundo, são as três competições que são organizadas e estão direcionadas para os clubes profissionais. E neste sentido é que surge esta estrutura em Portugal, precisamente para dar resposta a uma exigência, a uma especificidade em termos legais que impossibilitava a Federação Portuguesa de Futebol de promover e organizar competições profissionais. Por isso, tudo aquilo que é relacionado com o futebol profissional está na alçada da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Liga Portugal, e encontram aqui, nomeadamente neste site, tudo aquilo que são informações relativas às competições profissionais, à Primeira e Segunda Liga, e é a entidade que está responsável pelo futebol profissional em Portugal.
Temos uma outra estrutura que enquadra agora os treinadores. Os treinadores de futebol têm uma estrutura, uma Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que não sendo um sindicato, não é possível legalmente poder funcionar nesses moldes, é uma associação que representa e defende os treinadores de futebol em Portugal, independentemente do escalão, do âmbito de atuação em que estejam. No fundo, é uma associação de treinadores e para treinadores, em que vai disponibilizando algum apoio, alguma formação e informação aos associados, aos treinadores de futebol, e que procura também, de alguma maneira, regular o exercício da profissão de treinador de futebol, quer promovendo cursos de treinadores em parceria com as associações de futebol e com a Federação Portuguesa de Futebol, no caso dos cursos de treinador do nível 1 e nível 2, ou UFB e UFC, eles são realizados sob a alçada das associações de futebol. No caso dos níveis 3 e níveis 4, eles já são da responsabilidade da própria Federação Portuguesa de Futebol, mas qualquer um destes níveis de treinador habitualmente é feito em parceria entre as associações ou a Federação e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Por isso existe aqui também na parte desta entidade alguma responsabilidade na regulação e na formação dos treinadores para o exercício da atividade da profissão, no caso, pelo menos daqueles que são profissionais. Por isso, encontram aqui também neste site da ANTF um conjunto de informações que podem ser úteis aos treinadores, formações que possam ser também relevantes. Temos uma outra estrutura, esta direcionada para os jogadores, e este sim, chamando-se sindicato, porque abrange aquilo que são os jogadores profissionais de futebol. O Sindicato dos Jogadores, no fundo, uma organização que de alguma maneira procura representar e defender os jogadores profissionais de futebol. E porque são jogadores que têm contratos profissionais com clubes, naturalmente puderam organizar-se nesta organização para que, de alguma maneira, ficassem salvaguardados e houvesse aqui alguma proteção dos seus direitos enquanto profissionais. É um site também que pode valer a pena consultar, tem aqui alguma informação que, sendo dirigida a jogadores profissionais, pode também ser útil a outros interessados, a outras pessoas com alguma preocupação e com algum interesse sobre a modalidade. Temos uma outra organização, que é a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. No fundo, os árbitros, sendo também um elemento-chave para que o jogo possa decorrer, estão organizados nesta Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. À semelhança dos treinadores, também não é uma organização sindical, porque enquadram e representam árbitros que não são profissionais. Só muito recentemente que passámos a ter árbitros profissionais em Portugal, e ainda é, além de ser uma novidade, está restrito a um número muito limitado de árbitros, e esta associação, porque representa todos os árbitros, independentemente do seu escalão, de participarem em competições profissionais ou não, tem aqui representação e, por isso, de alguma maneira, encontram aqui este enquadramento organizacional para poderem apoiá-los naquilo que é o desenvolvimento também da sua própria atividade. Se quiserem consultar informações relativas às leis de jogo, à aplicação das leis, normas, etc., este é o site onde podem e devem consultar, em que encontram aqui alguma informação que de alguma maneira vos pode ser. Depois temos aquilo que são as estruturas
que enquadram a participação das equipas no futebol, que são os clubes de futebol. Um clube de futebol ou um clube pode ter diversas modalidades. A origem dos clubes de futebol está um pouco ligada precisamente a este ecletismo, uma diversidade muito grande de modalidades, de atividades desportivas e, sendo, como já vimos no início do nosso semestre, o futebol uma modalidade que surge com a Revolução Industrial, com a passagem das pessoas do campo para as cidades, com esta transformação social que se deu, esta era a estrutura que de alguma maneira permitia organizar e dar suporte à prática da modalidade. Hoje continua a ser ainda esta estrutura organizacional a estrutura de referência. As equipas de futebol estão habitualmente enquadradas em clubes, se bem que quando falamos de futebol profissional a lógica pode ser um pouco diferente, porque para participar em competições profissionais é preciso que os clubes tenham uma estrutura regulamentar e legal ligeiramente diferente. Ou seja, os clubes, para poderem participar nas competições profissionais, enquadradas pela Liga Profissional de Futebol, só o podem fazer estando num de dois âmbitos, ou sendo uma SUDUC, uma Sociedade Desportiva Única por Cotas, que é essencialmente o clube que criou, que registou uma entidade para participar nas competições profissionais e em que essa entidade é a única detentora dessa equipa, e, ou uma outra alternativa que são as Sociedades Anónimas Desportivas, as famosas SADs. A grande diferença é que entre as SAD e as SUDUCs, as SADs, Sociedades Anónimas Desportivas, como o próprio nome indica, são entidades que podem ter diversos acionistas, diversos donos, e em que, de alguma maneira, está ou é salvaguardado o anonimato desses donos. Por isso mesmo chamarem Sociedades Anónimas Desportivas. Habitualmente estão ligadas aos clubes, foram construídas ou constituídas a partir dos clubes. Os clubes ficam com uma percentagem dessas SADs, que pode oscilar entre os 15% e os 50%. E existe a abertura então para o aparecimento de investidores privados, de outras pessoas ou entidades que de alguma maneira podem deter essas equipas. Este tem sido um processo relativamente comum em diversos países europeus. Como falava há pouco, também em termos da organização em Portugal, foi necessário criar uma estrutura para o futebol profissional, a Liga Portugal, decorrente das especificidades legais nacionais, mas estas especificidades são comuns a outros países europeus, nomeadamente aqueles que têm uma maior expressão também em termos de futebol. Falamos de França, Inglaterra, por exemplo, Alemanha, e em que a lógica do ordenamento jurídico é também muito semelhante, e nesse sentido existem também estruturas que regulam e organizam o futebol profissional, e as equipas que participam no futebol profissional têm de ser equipas enquadradas por estruturas num destes dois âmbitos, à semelhança do que acontece em Portugal. Ou sociedades desportivas únicas por cotas, que no caso são detidas na sua totalidade pelos clubes, ou então sociedades anónimas desportivas em que os clubes passam a ter uma percentagem normalmente minoritária da equipa e as equipas passam a ser geridas por investidores, por gestores que podem ou não ter algo a ver com os próprios clubes.
a maior parte dos clubes hoje, com maior expressão em termos europeus, e também em Portugal, hoje, a maior parte das equipas, desculpem, não são detidas maioritariamente pelos clubes, apesar de estarem associadas a um clube. Tem este exemplo do Chelsea, do Manchester City, do United. Se quiserem Portugal, tem a mesma coisa também com o Benfica, com o Guimarães, com o Braga, Porto, com outros clubes, em que eles detêm uma parte da equipa profissional, mas existem investidores que, na maior parte destes clubes, são até maioritários, que detêm essas equipas e habitualmente se chamam os donos do clube, como neste caso do Chelsea, é conhecido o dono do clube, ou no United, no City, que também tem investidores que na prática são donos, não são donos do clube, são donos da equipa, porque é essa equipa que participa nas competições profissionais. E no fundo, aquilo que nós temos vindo a assistir tem sido uma transição a este nível, em que os clubes tiveram de criar estruturas paralelas para poderem participar nas competições profissionais. Quero dizer que a maior parte dos clubes deixou efetivamente de poder decidir sobre essas equipas, sobre o futebol profissional a que está associado, e com a entrada de investidores, de pessoas que de alguma maneira compraram essas equipas, passaram eles a assumir o poder na gestão destas equipas profissionais. Ora, como estávamos a dizer anteriormente, isto quer dizer então que nós assistimos aqui a uma mudança muito significativa naquilo que é o funcionamento do clube, em que de facto era uma organização composta por diversas pessoas que, sendo associadas desse clube, tinham uma palavra a dizer sobre o funcionamento do clube, sobre a organização do clube, sobre o tipo de atividades que eram feitas ou geridas, depois as estruturas, neste caso os órgãos sociais do próprio clube, a direção, normalmente assembleias gerais, conselhos fiscais, e com uma evolução que temos vindo a assistir nos últimos anos, os clubes foram-se transformando e adaptando àquilo que é a evolução que a sociedade foi assistindo e, por isso, hoje os clubes tendem a proporcionar um conjunto de atividades mais abrangente e diversa aos seus associados. Algumas delas nem sequer já ligadas diretamente à prática desportiva tradicional como nós a conhecíamos, mas no fundo continuam a ser entidades que reúnem um conjunto de pessoas que, por algumas afinidades, procuram partilhar alguns interesses comuns. Sejam essas afinidades ou esses interesses comuns mais emocionais, mais relacionais, ou de alguma maneira um pouco mais pragmáticos, e tendo a ver com atividades que têm interesse em realizar. Ora, quando procuramos olhar agora um pouco para o que podem ser os próximos anos, e se as estruturas que falámos anteriormente, que era a FIFA, a UEFA, as federações de futebol, as associações de futebol, as associações de treinadores, de árbitros, de jogadores, de alguma maneira tenderão a ser organizações um pouco mais estabilizadas, porque têm definido de uma forma muito mais restrita o seu âmbito de intervenção e aquilo que efetivamente é a lógica do seu funcionamento. Quando chegamos ao clube, que no fundo é a estrutura organizacional de base que permite enquadrar e praticar a modalidade, aqui muito provavelmente iremos assistir a mudanças muito significativas nos próximos tempos. Estamos já a ver alguns sinais neste sentido, de alguns clubes que constituíram sociedades anónimas desportivas para poderem participar nas competições profissionais, em que a determinado ponto existiu uma ruptura
entre aquilo que era o clube e aquilo que é a equipa profissional de futebol. Talvez um dos exemplos portugueses mais recentes, o Belenenses e a Belenenses SAD, no fundo que era uma equipa profissional ligada ao clube, mas que depois, sendo adquirida por acionistas que acabaram por ter outro conjunto de interesses divergentes do clube, decidiram separar-se claramente do clube, o que quer dizer que estamos a começar a viver estes momentos de transformação e por isso aqui a lógica do clube, o funcionamento do clube enquanto estrutura organizacional de base da modalidade tenderá a ser algo que muito provavelmente vai sofrer mutações nestes próximos anos. Talvez ainda mais aceleradas estas transformações, fruto da pandemia que temos vindo a atravessar e das dificuldades que esta pandemia tem criado também aos próprios clubes, também àquilo que é a organização e a estruturação de entidades que davam suporte a esta modalidade numa lógica de funcionamento pré-pandemia que de alguma maneira ia tendo algumas dificuldades, mas que se ia conseguindo ajustar para sobreviver. Aquilo que provavelmente vamos assistir nos próximos tempos é uma dificuldade maior de alguns clubes poderem sobreviver face aos constrangimentos que são conhecidos e encontrarmos aqui um catalisador da mudança, algo que de alguma maneira possa acelerar esta transformação que temos vindo a assistir e a encontrar estruturadas nesta organização. Dúvidas, questões que queiram colocar no que se falou até aqui? Não? Ninguém quer perguntar nada, esclarecer nada? Ninguém tem nada a dizer?